Olá, professor. Aqui quem fala é Matheus Andrade Souto Schettini, da matrícula 2020-11912, da matéria de complexidade de algoritmos. Vamos lá. Eu vim apresentar meu trabalho aqui, o trabalho relacionado à primeira avaliação. O nosso trabalho hoje ele vai ser sobre plantas, tá? E como funciona o nosso trabalho, basicamente? Qual seria a ideia? A ideia é de um local onde tem várias plantas, certo? E aí essas plantas estão posicionadas em valores X. E onde inicialmente o Sol está posicionado na posição zero. Só que a gente sabe que ao longo do dia o Sol ele se movimenta. E a gente quer aproveitar o máximo possível do Sol nas plantas. Então, a cada movimento do Sol, a gente vai movimentar a planta junto. Então, se a planta inicialmente está na posição X, e o Sol movimenta para, sei lá, 10, a gente vai somar 10 mais X, tá? E aí a gente vai fazendo essas leituras ao longo da jornada. Aqui fala um pouco sobre o nosso app.java, que é o nosso principal aqui, onde eu mostro um pouco mais sobre esses assuntos. A gente vai ter aqui a definição do total de plantas e o total de leituras, tá? Aí isso aqui pode ser mudado ao longo do programa, mais de teste. Se a gente for pensar em questão que, sei lá, o Sol se movimenta uma vez a cada hora. Seriam 24 horas aqui, né? A gente sabe que à noite também não tem Sol, mas seria só um exemplo, tá? E aqui também eu igualo aqui o total de leituras com o total de ângulos do Sol. Por quê? Porque se a gente vai ter 10 leituras, a gente vai ter 10 movimentos do Sol, tá? Então vamos lá. Aqui um pouco falando sobre as complexidades. Primeiro a gente vai ter a leitura N plantas, né? A gente vai contar o total de N's, certo? E no caso a gente tem essa contagem, a gente vai imprimir todas as plantas que vão ser colocadas, que é a complexidade ON. Depois a gente tem a complexidade ON vezes N, que é onde a gente calcula o total de plantas e o total de leituras que foram feitas, beleza? E depois a gente também tem aqui onde a gente faz a contagem, gera os ângulos do Sol, e aí a gente imprime como é que fica os valores depois que o ângulo do Sol é gerado. Aqui embaixo tem uma, uma funçãozinha onde a gente gera números aleatórios para os ângulos do Sol ao longo do dia. Ele gera de 90, então de 0 a 90, beleza? Aí aqui também a gente tem outros programas. Eu utilizei muito na base do formato que o senhor montou, até porque, tipo assim, ficaria um pouco interessante pra gente, beleza? Aqui a gente tem o ângulo, onde a gente mexe com a questão dos valores do Sol, a calculadora também, onde a gente faz algumas contagens aqui. Principalmente aqui, por exemplo, soma igual a leitura mais o ângulo do Sol. A gente tem algumas operações que são feitas aqui dentro, a planta também aqui, tá? E aqui o sensoramento, onde a gente trabalha com questão de números randômicos, beleza? Que é onde a gente gera os números das plantas. E é basicamente assim que funciona. Eu estou tentando fazer um vídeo um pouco mais curto para não ficar aquele vídeo muito longo e bem pesado, tá? Eu vou rodar aqui para você ver a execução e eu já explico um pouco certinho já com ele executado. Pronto, perfeito, funcionou, ainda bem. Aí aqui ele imprime, ó, todas as plantas e ele dá um nome para as plantas. Então começa a planta 1, planta 2, 3, pá, e aí fica cada um com um nome diferenciado aqui, tá vendo? Elas estão aqui, não estão em ordem, mas elas estão aqui certinhos de 0 a 9, são 10 plantas. E aí agora a gente tem a impressão de cada planta, tá? Então vamos lá. A planta 1, ela tem, ó, ela ficou nas posições ao longo do dia. 40, 90, 60, 40, 80, 20, 30, pá, várias posições ao longo do dia, tá? E aí, durante essas posições ao longo do dia, a gente tem esse detalhe, ó. A gente vai pegar e vai imprimir os ângulos do Sol. Então, ó, o ângulo do Sol na posição 61. Então, se a gente tem um ângulo do Sol na posição 61 e essa planta está na posição 40 aqui no início, ela vai ter 40, 61, então ela vai ter 101. Ela vai ficar na 101 para aproveitar o Sol. Ah, mas sei lá, a planta se mexeu, o vaso se mexeu, alguém mudou de posição. Agora ela está na leitura no 90. Então, ó, o ângulo do Sol agora está na posição 55, vai somar 55 mais 90, 145. E isso funciona aqui para todas as outras plantas também, tá? Eu pensei em algumas formas de aprimoramento desse código, inclusive esse código aqui, a ideia principal dele é baseada em um TCC de um aluno de elétrica, que ele falou sobre a questão de aprimoramento de uma placa solar. A placa solar se mexer de acordo com a posição do Sol. Eu achei sensacional, eu tentei trazer uma ideia um pouco parecida aqui e deu basicamente isso aqui, certo? Então é isso, grande abraço, vou enviar todos os códigos e todo o vídeo também agora por e-mail, beleza? Então é isso, finalizando aqui.